Eu amo bolinho. Ó, ó, ó. Chocolate. Ó o bigodinho. Muito que bem, muito que de boca cheia. Eu sou Felipe Noronha e este é o Vinte Santos. Eu estava no mercado na tarde desta segunda-feira. Quando volto, com algumas comprinhas, incluindo um queijo branco que quase arrancou minha alma de tão caro, meu celular bombando. Meu Deus, que não seja um familiar. Não era. Era assim o pedido de demissão de Lisca. Tô triste, hein? Adeus, muito obrigado por nada, já foi tarde. Lisca está fora do Santos e é sobre isso o vídeo de hoje, com Bolinho, porque Bolinho é só em vídeo de notícia boa e técnico de Série B dando adeus ao meu clube, não tenha a menor dúvida, é uma notícia ótima. Com certeza você já recebeu a notificação no OneFootball da demissão em diversos sites. Abre o aplicativo, baixa o aplicativo, tenha o aplicativo, marca o Santos como seu time do coração e notícias boas podem até demorar para aparecer, mas aparecem no OneFootball. É só você manter o celular equipado com o aplicativo. É o que eu falo, a combinação é notícia boa pinta no OneFootball, você lê, enquanto você está lendo, você sabe que eu estou gravando e aí depois você fecha o OneFootball normal, depois de aproveitá-lo e vem pro Eu Vim de Santos. Tudo sobre o Santos lá, tudo sobre o Santos aqui. E hoje nós vamos falar da saída de Lisca. Ele pediu demissão, segundo os setoristas. Tenho que resistir para comer bolinho de chocolate aqui, porque eu tô com muita vontade, muita vontade. Orlando Ribeiro é o novo técnico do Santos, mais ou menos. É um interino, para quem não conhece, ele é o técnico do Sub-20, que é um time bastante organizado taticamente. É um time meio fraquinho, também tem vários jogadores um pouco abaixo, então não dá pra gente basear o trabalho do Orlando pelo que os jogadores entregam no Sub-20. É um time que caiu na primeira fase do Brasileiro, por exemplo, mas que venceu ontem, domingo, o Corinthians na Vila Belmiro. É um time com alguma organização tática, então isso dá até para você pensar que o técnico vai segurar as pontas. Não é um aventureiro, é um cara que estava aí treinando o tempo inteiro, não é que é assistente ou comissão fixa, é um cara que está treinando. No dia a dia ele treina o Sub-20. Então vamos dar um voto de confiança para Orlando e ter calma com o Orlando, porque ele vai ser colocado numa fogueira. Ele vai ser colocado numa fogueira. Eu espero que o Santos vá atrás de um técnico, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E aí o Orlando possa voltar para o Sub-20 e continuar o seu trabalho muito digno por lá. Mas eu peço calma com o Orlando nesse primeiro período dele como interino no profissional. Dito isso, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. O que significa para o Lisca essa saída e o que significa para o Santos essa saída. Eu acho que a análise é necessária nos dois lados, nos dois tópicos. Vamos começar com o Lisca. Sim, eu era a favor, eu acho que da saída, acho que eu não consegui mais esconder isso em nenhum vídeo meu, em nenhum resenha, nas redes sociais, não dava para esconder, porque realmente, desde o primeiro segundo em que ele foi anunciado, eu não podia ser hipócrita com vocês, que são meu público, são as pessoas que me acompanham, são as pessoas que me permitem viver disso. Desde o primeiro segundo eu falei, é um técnico fraco, é um técnico de Série B, é um técnico que não tem nada que dê qualquer motivo para ele ser contratado por um time que precisa ser grande, precisa ser gigante o tempo inteiro, que é o Santos Futebol Clube. Nada no currículo de Lisca apontava que seria uma boa ele vir para o Santos. Nada. Sua única passagem por um time grande em primeira divisão, no Inter, acabou em rebaixamento. Não é um apelido de doido à toa. Ele topou? Ah, não, ele topou pegar as 3 rodadas finais com o Inter já caindo. Topou. Eu não toparia. Ele topou, caiu. O que tá no currículo dele? Caiu. Caiu. Treinador de Vasco na Série B, outro time grande, sim, na Série B, não fez nada. No América Mineiro, até fez alguma coisa. Mas o América é um time de, no máximo, no ano bom, meio de tabela da Série A, que é o ano passado e esse. Juventude, nada. Times menores, nada. Ganhou lá uma taça gaúcha, sei lá do que. Grande coisa, não me interessa. Estamos falando de um time que joga Série A. O erro, como eu vinha dizendo, não está na pessoa Lisca, não está no Lisca estar no Santos até uma hora atrás. O erro foi na contratação. Contratar um técnico fraco como Lisca mostra que as pessoas que votam, e tem lá a ata de toda a reunião do CG, tá lá quem vota sim, quem vota não. Quem votou sim
e até onde eu sei todos votaram sim e só teve abstenção, no máximo. Será que alguém votou? Não lembro. Quem votou sim não entende de futebol o suficiente para comandar o Santos. Porque isso é um fato, né? Isso é um fato. Não tô falando que não entende nada, entende outros setores, claro, sem dúvida. Votar sim para um técnico de qualidade minúscula, ínfima, como o tal do Lisca, num time de Série A, mostra que você não entende bola o suficiente para comandar o Santos. Você, qualquer um que tenha votado sim, tem lá o xizinho sim, tem lá o xizinho não. O não estava vazio, tem um x no sim. Você votou x no sim, você não entende o suficiente para comandar o Santos. Isso é um fato, isso é um fato. Um técnico sem currículo, sem qualidades, sem noção tática, sem cultura tática, como ele diria o nosso querido Ângelo. Com medo de atacar e que não consegue ver um barco afundando e não pular. Quando ele foi anunciado pelo Santos, ele deu aquela coletiva ridícula no esporte, falando: eu no Santos jamais, tem nada a ver. Manhã seguinte, tô no Santos. Aí a gente veio aqui e falou: gente, isso é errado. E o pessoal: é o Lisca doido. Lisca doido, como é que é a música lá? Veio pra blá blá blá, Lisca doido na Baixada. Não sei, não quero saber a música também, não quero cantar isso. Ruim! E que foge da responsabilidade. O que o Lisca fez hoje, se ele pedir demissão, foi fugir da responsabilidade. Pediu demissão porque sabe que não tem qualidade para evoluir esse time e sabe que não tem o povo. Um vídeo da semana passada aqui no canal se chama exatamente assim: Lisca perdeu o povo, porque não tem. O Lisca depende do povo para se manter empregado. Ele precisa fazer o gracejo, a festinha com a torcida, só falta fazer que nem eu, pegar um bolo e distribuir para a torcida. Porque se ele não tem isso, ele não tem como ficar no clube. Porque ele não tem trabalho o suficiente para um time de Série A, ele continuar. Era a chance da vida dele e ele jogou fora. Falei alguma besteira até aqui? Creio que não. Ele alegou, segundo a apuração, falta de evolução do time. Não sou eu que sou o técnico. O técnico tem que pegar as peças e evoluí-las. Se o São Paulo fez o Giamota jogar bola, o Lisca tem a obrigação de fazer um time com Soteldo ser melhor do que é. O Lisca tem a obrigação de fazer um time com Maicon e Bauerman, que falharam no último jogo. Claro que falharam, mas espera lá. Ser melhor do que era com Wagner Palha, Robson e Velasquez, como era o Santos no ano passado com Carille. Saudades, Carille. Só voltar, mas saudades. Ele não conseguiu. Quem deveria evoluir o time? O Lisca. Ele não fez. Repito, ele jogou fora a chance da vida. Eu vou ficar muito surpreso se em algum momento, nos próximos alguns anos, ele aparecer em time de Série A bom. Com todo respeito ao Juventude, um Londrina se subir, o Avaí, é capaz dele virar técnico do Avaí, que o Avaí demitiu o Barroca. Esses aí sempre apostam. Um time bom na Série A não aparece tão cedo. Abandonou quando percebeu que não tinha mais o povo e que não conseguiria evoluir esse time. Técnico que foi medroso, não aguentou as cobranças. Seu aproveitamento patético de 37,5%, 2 vitórias em 8 jogos, 3 empates, 3 derrotas. Vitórias contra São Paulo e Coxa. Contra o Coritiba, uma vitória num contra-ataque do Ângelo, com assistência do Ângelo, que não é titular do Lisca. Contra o São Paulo, tomando um amasso, mas tudo bem, pelo menos assumiu que o time era pior, segurou, reza pro João Paulo pegou tudo naquele dia, o Santos ganhou, nem vou criticar muito. 3 empates contra o Fortaleza, medroso, contra o Flu, medroso, contra o Cuiabá, extremamente medroso o futebol apresentado pelo time do Lisca. Derrotas para o América, o Santos não chutou ao gol. Goiás, Jair Ventura, em casa, tomando 2 gols, fazendo 1 contra, com um erro de cruzamento no lateral, que sabe Deus por quê, era titular com ele. Daqui a pouco a gente volta nisso. E derrota para o Ceará, que o time basicamente só chutou ao gol quando o Marcos Leonardo conseguiu pegar na bola. Quando não conseguiu, o Santos não chutou ao gol. 37,5%, 2 vitórias. Carille só em 2022, 2 vitórias também. 3 empates, 2 derrotas. Caiu. Era 42% de aproveitamento, 43%, né? 42,8%. Mesma campanha. Caiu. Se o Carille caiu com essa campanha, eu disse que eu tinha que cair. Bustos. Quase mandei uns saudades aqui, mas é um pouco forte. 9 vitórias, 12 empates,
8 derrotas, 44,8%, praticamente 45% de aproveitamento. Se Carille e Bustos caíram com esse aproveitamento e mais futebol, o Lisca, com menor aproveitamento e muito pior, e um futebol muito pior, deveria ter caído. E caiu. O que me preocupa é que ele pediu demissão. O Santos não o demitiria. Isso me assusta muito. Não acho, e em conversas com pessoas que cobrem o Santos mais de perto que eu, apurei. Não acho que cairia essa semana, mas acho que se perdesse para o Palmeiras cairia. Essas pessoas também acreditam nisso. Quando ele precisou mudar, quando ele começou a ser exigido em mudanças táticas, e a primeira vez que perguntaram isso em coletiva foi na derrota para o Ceará, mas aí tem, por exemplo, eu aqui citando todo o vídeo, ele não muda, ele não muda, ele não muda, ele não se adapta. Lá no resenha ele não muda, ele não muda, ele não muda, ele não se adapta. Se adapta ao adversário, ele não se adapta. Primeira vez que ele foi cobrado, fugiu. Foi embora. Quando ele começou a ser cobrado por escalar jogadores que ninguém entende como são titulares, como o Watson, foi embora. Quando começaram a perguntar sobre o Natan, que fizeram isso na coletiva de ontem também, no domingo, reclamou do Natan, ofendeu o Natan, chamando ele de pesado, criticou duramente o Natan, mas não citou o nome do Madison quando este falha. Não citou. Quando perguntaram na coletiva, no primeiro gol o Madison falha, spoiler, eu já gravei um vídeo sobre isso antes da demissão. Esse vídeo vai entrar no ar, meio sem sentido, mas vai entrar no ar, vocês vão poder ver depois. Ele não cita o nome do Madison. O Natan, 3 segundos, crítica no Natan. Quando começou a ser cobrado porque seus jogadores, com o elenco melhor do ano passado, mostram um futebol pior, ele foi embora. Nunca foi técnico para um time grande, e o Santos é time grande. Não consigo entender quem teve essa ideia, não consigo entender quem votou sim, e não consigo entender, infelizmente, a parte da torcida que até outro dia ficava nos xingando, falando que era exagero, tinha que dar tempo, tem que apoiar. De novo, não tem que apoiar se você sabe que é ruim, gente. Não adianta contratar o William Maranhão e falar, tem que apoiar, porque a gente sabe que quando ele entrar em campo ele não vai fazer nada. Não adianta contratar um técnico ruim como o Lisca e falar, tem que apoiar, porque quando cair na mão dele e o trabalho for começar a ter tempo para ser mostrado, não vai mudar. Ele teve uma semana em todos os jogos, ele não joga no meio de semana, porque o Santos caiu em todas as competições. E nada muda, só piora. A defesa que era boa piorou, o ataque não chuta pro gol, o meio continua inexistindo. Ele não corrigiu nada e o que era razoável piorou. Até o João Paulo andou jogando mal recentemente, coitado. É a aura do Lisca por ali. Não tem que apoiar. Eu falei que era dividido em duas partes, eu ia guardar essa pro final. Daqui a pouco a gente fala então o que significa pro Santos, novos técnicos, enfim, o que o Santos deve fazer. Então eu vou puxar o que ia pro fim, agora pro meio, porque eu tô no embalo. Não tem mais, né? Porque um dos meus pequenos arrependimentos na vida é ter apagado essa live. Não tem mais a live do dia em que o Lisca foi apresentado, deu uma entrevista coletiva de mais de 1 hora, e eu fiz um react aqui, fiquei quase 2 horas no ar brincando com vocês. Em determinado momento, muitas pessoas começaram a me xingar, falar que era inacreditável que eu não apoiava, falar que o Lisca tá super certo, falar que eu era patético e baba-ovo, chupa-bola de gringo. Falei a palavra que me escreveram, tava lá escrito. E gente, eu só tô falando que eu acho que o Lisca não vai dar certo por isso, isso e isso. Você... bababá gringo, bababá o Leo Lisca, bababá não sei o que, não entende nada. Eu posso não entender, nisso eu tava certo. Quando chegar um novo técnico, e se eu falar que é bom ou que é ruim, fala só o seguinte, em vez de me ofender. Ó, Noronha, se você tá falando que é ruim, torço pra estar errado. Se tá falando que é bom, torço pra dar certo. Não precisa falar que eu tô xingando, reclamando, sou contra. Eu torço a favor, eu torci pro Lisca do primeiro ao último segundo. Mas é muito difícil botar a carinha aqui, coisa que muita gente não faz, e ser ofendido. Naquela live, a gente ficou falando, gente, é técnico de Série B. Eu tive de tirar a live do ar, tamanho, o peso dos xingamentos e das ofensas. No fim das contas, ele é um técnico de Série B. Que pena que eu tirei essa live no ar. Eu queria pegar um por um que ficou me ofendendo aquele dia falando. Momento rancor. Passou. O que significa para o Santos a demissão? Significa uma chance. Acho que a palavra é chance. Separei 3 tópicos, chance de alguma coisa. Primeira, chance de salvar 2023. Chance de salvar 2023. Porque a gente está falando há algum tempo aqui como alguns jogadores que pareciam fadados
a deixar o Santos no final da temporada, como Madison e Camacho, o Lisca deixou claro que queria contar com eles e a diretoria caiu nesse papo, dando o planejamento para 2023 na mão do Lisca. Com o Lisca, jogadores ruins, fracos, que não entregam nada ao Santos, como estes, seriam renovados e muito provavelmente seriam titulares barra 12º, 13º jogador, como é o Camacho hoje. O Santos tem a chance de salvar esse pensamento pequeno. Uma chance de arrumar a besteira que fez. O Santos fez uma besteira. Jogou 8 jogos fora no Brasileiro. Ainda faltam 13, se eu não estou enganado. 12 ou 13. Dá tempo de pegar um técnico para mostrar um bom futebol nesse período, pensar 2023 com ele, lembrando que em novembro já acaba a temporada, você tem novembro e dezembro já tem pré-temporada, se o time for sério, se o clube for sério, e mandar o jogador voltar na hora certa. E pegar janeiro já embalado para tentar, não sei, uma pré-Libertadores, se estiver classificado, ou fazer um bom paulista, já que agora todo ano o Santos resolve brigar contra o rebaixamento. Tem chance de pegar um técnico bom para salvar 2023 e arrumar a besteira que fez. E o terceiro é a chance de ser inteligente. Ser inteligente para mim é pensar a longo prazo. Isso eu falo desde que eu criei o canal em janeiro de 2019. Porque naquele momento o Santos tinha feito uma aposta em termos de técnico inteligente e que daria certo no longo prazo. Claro, o técnico quis ir embora, o São Paulo quis ir embora, estragou o Santos. Não vou falar que ele vou defender o São Paulo nessa. Claro que ele piorou a situação. Mas era um pensamento a longo prazo. Eu não estou falando que o Bielsa vai chegar amanhã, que o BKSS vai chegar amanhã, que o Guardiola vai largar o City e chegar amanhã. Não é isso, eu não sei quem vai chegar. Mas é a chance do Santos pegar e falar, ó, tem 12 jogos, 13 jogos, mas a partir de agora, dessa terça-feira, que você pisar na Vila Belmiro, a gente vai pensar 2023 com você, 2024 com você. Você inteligente, não você nível Lisca. O Santos deu o clube para 2023 na mão do Lisca. Obrigado, Lisca, por ter pedido demissão. Devo voltar primeiro com o vídeo que eu gravei antes, vou botar um disclaimer antes do vídeo, que é um vídeo bom, um vídeo tático, mostrando as falhas defensivas, mas avisando que eu gravei antes do Lisca. E devo tentar discutir com vocês, pelo menos um vídeo, uma live, enfim, ou as duas coisas, sobre técnicos que podem chegar. É que assim, a gente foi pego de surpresa, eu tô gravando meio aqui na pressa, pode acontecer a qualquer momento uma novidade, mas a gente vai tentar fazer com calma, que é o estilo do canal. Peço até desculpas por alguns momentos exaltados nesse vídeo, mas realmente é um desabafo que eu precisava fazer, porque vocês sabem, eu criei esse canal em 2019 porque eu queria ter com quem conversar sobre o Santos. Vocês são essas pessoas e hoje a conversa, se fosse num bar, na vila, em qualquer lugar, na praça, trocando figurinha, seria nesse tom. Não com vocês, mas sim na situação em que enfiaram o Santos de novo. Pelo menos o Lisca foi embora. Que nunca mais volte. Beijo, tchau.